השתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. Hag Sameach, mas também Shana Tová. É um privilégio estar com cada um de vocês aqui, dividindo a tela, eu, Sam Stachover, com o meu querido companheiro Alex Trabosniak, para falar justamente Shana Tová e Hag Pesach Sameach. Shalom, Alex. Shalom, Sami, Shana Tová e Hag Pesach Sameach. Esse é um momento duplo para a gente, né? É um momento em que Deus falou e você vai contar o que Deus falou, não vai? Não somente vou contar, como vou explicar. Gente, cuidado, não é Rosh Hashanah, é Hag Pesach, no primeiro mês do ano, de acordo com a Torá. Ou seja, não é nem o Sami, nem o Alex que inventou isso. Isso está em Shmot, em Êxodo 12:1, que começa dizendo: disse o Adonai a Moshe e a Arão, na terra do Egito: este mês você será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, gente, não é que Rosh Hashanah é o ano novo no 7º mês, não, é no primeiro mês do ano. E Shmot 12 continua nos dando uma instrução. Falei a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele ao seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Pois aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, as matzot, os pães asmos, e as ervas amargas, o maror. E este trecho continua em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 23, que diz: porque o Adonai passará para ferir os egípcios quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Adonai àquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Gente, que texto desafiador, porque se a gente for na tradição, aí então vai para o 7º mês do ano, e nós vamos falar de uma porção de coisas que a gente lê no Seder de Pesach, nas Agadot, que é o livro que dá sequência do evento Pesach nas casas, mas que não foca no que é exatamente o anúncio que está sendo dado. Quem obedeceu foi para o lado. Não houve anjo destruidor. Aí nós ainda não tínhamos as leis de sacrifício que já se praticavam, mas não era um mandamento. Nós vimos no decorrer de Gênesis, no decorrer do início de Êxodo, que já se ofereciam sacrifícios. Mesmo Jó oferecia sacrifícios. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava estar puro diante de Deus e usar sangue. Mas aí vem aquela sensação, mas não é o sangue que purifica, é Deus que purifica. O sangue é simplesmente um sinal. E em sendo um sinal, qual que era o sentido deste sinal naquela noite de Pêssach, no Egito, uma vez que nós sabemos que a palavra de Deus é viva? Ela não ficou parada na tradição. E aqui é o perigo de nós somente olharmos para a tradição sem perceber que essa tradição nos deixa num espaço fechado. Se Deus é vivo, então nós temos todo o Tanar, toda a Bíblia, válida,
como informações daquilo que vai acontecer. É desafiador, né, Alex? Como é que a gente faz para colocar tudo isso em prática sem cansar nossos espectadores? Olha, Sam, eu quero te dizer uma coisa. Eu já li esse, sei lá, esse Êxodo dos 12, chamou 12, acho que umas 20 vezes já na minha vida, tá? Pensei que O você era mais problema velho. é, vamos prestar atenção, a hora que você presta atenção, a riqueza de coisas que existe nesse trecho, só você pensar do verso 1 ao verso 11, tanta informação, tanta coisa importante. Primeiro, aquilo que a tradição desmontou, né? Quer dizer, qual é o primeiro do ano? É o primeiro de Nissan, é o primeiro, que é o momento onde Deus instituiu. A partir daqui você vai contar o ano. E aí ele falou assim: olha, no 10º dia, Deus deu um aviso para Moisés para avisar o povo. No 10º dia, você vai separar um cordeiro ou um cabrito sem defeito. Não pode, tem que ser puro. Você vai conviver com ele 4 dias. Ele não falou, mas com um cabritinho bonitinho, um cordeirinho bonitinho, as crianças pegaram amor, foi uma participação imensa. Aí, no 14º dia, você vai e você sacrifica. Deus instituiu aí o sacrifício oficial. Você sacrifica e você pega o sangue e vai marcar os batentes da tua porta, porque o anjo do Senhor vai passar por ali para matar todo o primogênito. E a hora que ele vê essa marca na porta da tua casa, ele vai passar por cima. É o Pêssar, né? É a passagem por cima. É isso que iria acontecer. Deus anunciou isso provavelmente no primeiro dia do primeiro mês do ano, e no 14º dia isso aconteceu. Imagina a quantidade de mortos que havia lá. Mas o povo de Israel não tem o registro de um morto sequer, porque eles foram obedientes. Eles mataram o cordeiro, o cabrito, sem defeito, e pintaram os batentes das portas. E o anjo passou por cima. E ele fala muito mais, né? Ele fala: olha, isso é algo para você celebrar sempre. É passa a ser obrigação sua, não importa onde você esteja, mas você vai celebrar. E aí, no versículo 14, ele fala assim: no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significa isso, digam-lhes: com a mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Quer dizer, Deus deu a salvação para um povo que estava escravizado em outro país, escravizado num país que não era deles, escravizado a outros deuses, porque os egípcios tinham tantos deuses. Deus mandou um monte de pragas para exatamente derrubar um a um os deuses dos egípcios, e aí ele libertou o povo. Quem acreditou saiu. Teve egípcios que saíram junto com ele também, né? Então, quer dizer, não está limitado ao povo de Israel essa salvação, não. Essa salvação ela é ampla para mim, para você, para o meu vizinho, para todo mundo. Todo mundo tem direito a essa salvação, mas para se beneficiar dessa salvação, você tem que obedecer. Esse é o negócio. Isso foi lá quando foi instituído, algo como uns 3.400
400 anos atrás. Eu não estava lá, não, tá? Mas é mais ou menos esse o cálculo que o pessoal faz. E aí, Sami? Quer dizer, naquele tempo, essa foi a maneira de salvar as pessoas, né? Mas Deus não parou por aí, né? O que nós temos que levar em conta é de que eu deixei um gancho com relação à obediência. E a obediência não foi somente do povo de Israel. A obediência foi de muitos egípcios que antes, na praga, principalmente na praga do granizo, eles viram o que Deus fazia e eles foram lá e protegeram o gado. Por quê? Porque obedeceram à instrução que Deus havia dito, olha, cuidado. Agora, tanto assim, isso é verdadeiro, que quando sai o povo do Egito, sai com outras gentes além das 600 mil famílias, aliás, dos 600 mil homens, né? Então vejam de que houve temor diante de Deus. Mas aí nós temos também uma instrução de guardarmos este evento por todas as nossas gerações, mostrando de que realmente a Torá é viva, ela é permanente, ela é constante. Então, aquilo que foi anunciado naquela noite do Pêssar, onde foi pulado o lar de quem obedeceu, continuou. Continuou tanto assim que um pouco adiante, em Devarim, principalmente Devarim 32, fala sobre a importância de nós mantermos a palavra de Deus viva. Agora, um pouquinho antes de 32, em Devarim, Deuteronômio 6, nós assumimos o compromisso e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Shema Israel, ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Que nós precisamos de um relacionamento com esse Eterno. Senão você não consegue amar. E se você não consegue amar o teu Elohim, o que você está fazendo no Pêssar? Qual foi? Só porque mandaram fazer isso, então é aquela sensação, pera, tinha uma lista de coisas a fazer, essa eu fiz, essa eu fiz, essa eu fiz, cumpri a tradição. Não, não, porque faltou dar vida ao evento. E a vida ao evento é tão importante que quando nós estamos fazendo as coisas para o eterno, nós precisamos fazê-las do fundo do coração. Nós não podemos fazer isso pela metade. Não existe uma coisa pela metade. Por quê? Porque para Deus é o teu Criador, é o nosso Criador. E acontece, muitos anos depois, Jeremias chega e diz assim, pessoal, sabe o que é? Vocês não obedeceram aquilo que Deus disse. A aliança que foi dada lá no Sinai, ela foi traída, vocês se desviaram, não cumpriram os mandamentos, inventaram uma porção de coisas e desvios. Eu vou ter que dar para vocês um novo processo de purificação. Vou oferecer uma nova aliança lá para frente. E vai ser uma aliança que vai valer do coração. Coração? Como é que é isso? Lá em Devarim 4 diz para eu circuncidar o meu coração, mas cuidado, não era isso que eu queria. Eu não quero que você corte meu coração, mas eu quero viver a alegria de saber que eu estou sendo eleito pelo meu Criador. Então vejam que o Pêssar, ele continua crescendo para a nossa vida, para a nossa caminhada. É importante a gente entender de que esta caminhada, ela nos traz até hoje, 2023. E qual é essa nova aliança, Alex? Ela é dada através de Yeshua. Pois é, eu ia contar isso daí. Agora você já antecipou, contou o fim da história? Não, não pode ser. Agora, na verdade, é Yeshua, sim, só que você pega os profetas todos. Eu gosto muito do Isaías, né? Isaías, ele no Isaías, o capítulo 53, ele fala algumas coisas impressionantes sobre esse ungido de Deus. O Isaías fala todo do ungido de Deus, fala do Messias, né? O Messias é o ungido, né? E ele fala tantas coisas, uma coisa que ele fala assim no versículo 4, Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Você consegue imaginar um ungido de Deus castigado por Deus? Mas ele foi traspassado
por causa das nossas transgressões, minha, sua também, sabe? E de qualquer pessoa que possa estar ouvindo e de pessoas que não estão ouvindo essa nossa conversa, ele, por causa das nossas transgressões, ele, o Messias, o ungido de Deus, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele foi castigado e nós ficamos com a paz, com a parte boa da coisa. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vou fazer um bé e vou dizer que eu sou uma ovelha, tá certo? Só que esse ungido era alguém muito, 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 muito especial. Ele foi prognosticado, digamos assim, aqui nesse Isaías 53, não só ele prognosticado, mas o que ia acontecer com ele. E ele pagou o preço, ele foi o cordeiro, né? Quer dizer, o primo dele, o João, que batizava, o João Batista, ele disse assim, quando ele viu Yeshua, ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira os pecados do mundo. Ele era o único capaz de fazer isso. Eu não sou, você não é, nenhum de nós aqui é, só ele podia fazer. E uma coisa que eu achei muito interessante também, nesse próprio Isaías 53, que isso foi há mais ou menos uns 2.700 anos atrás, também não é do meu tempo, tá? Ele fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quer dizer, 700 anos antes de Yeshua aparecer, aqui como ser humano, como homem, ele já tomou sobre si as nossas enfermidades, ele tomou os nossos pecados, as nossas doenças. Isso já foi determinado, isso já foi definido. Quer dizer, Deus sabia que esse ungido seria necessário para pagar o nosso preço. Quer dizer, ele era o próprio sacrifício, ele era o próprio cordeiro, ele fez de uma vez por todas o pagamento das nossas falhas. Você não fica impressionado, não, sabe? Não somente impressionado, como impactado. E esse pacto, essa nova aliança que Jeremias fala, só para justificar o texto que você diz com relação a Isaías, Isaías 7 nos conta uma história que é fantástica. Diz Isaías: portanto, o Adonai vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, opa, peraí. Agora começa a ter alguma coisa com relação ao tal do coração numa nova aliança. E esta nova aliança é coração porque nós traríamos para dentro de nós essa relação com o nosso Deus. Então, esse relacionamento passa a ser um relacionamento vivo, porque é de coração. É onde aparece a circuncisão de coração. Mas o que é impactante é que, biblicamente, cuidado, biblicamente, o primeiro Seder de Pêssar acontece lá na última ceia, que passa a ser o primeiro Seder de Pêssar que aparece no Tanakh. Porque da noite de Pêssar para frente, não acontece mais um Seder de Pêssar. O último jantar de Yeshua é o primeiro Seder que aparece no Tanakh. E Yeshua faz uma declaração fantástica em Marcos 14, e provavelmente impacta a todo mundo. A seguir, Yeshua tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Pera, sangue? Beber? Ô, Jesus, você não sabia que nós não podemos comer sangue? Assim, calma, pessoal, prestem atenção.
Não é que você vai beber o meu sangue. Este vinho representa o meu sangue. Ah, tá bom, então, ok. Mas Yeshua não para por aí. Ele diz assim: derramado a favor de muitos. Não é para todos, é para muitos. Quais? Aqueles que são obedientes. Porque no momento que você obedece, o que acontece? Você vira parte daqueles que serão o reino, aliás, serão habitantes do reino de Deus. Mas tem uma outra declaração em João 6,55 que diz: pois a minha carne é verdadeira comida. A minha carne é a verdadeira comida. E o meu sangue é a verdadeira bebida. Gente, olha o que está sendo dito aqui. Yeshua se deu como nosso alimento para a eternidade. Ora, por que ele faria isso? Porque ele é ungido, como você acabou de dizer. Por isso que nós chamamos Yeshua HaMashiach, o Mashiach, o ungido, o separado por Deus para fazer essas coisas. É impactante, porque realmente essa história nos leva a muito assunto para pensar. Como nós fazemos para manter a tradição, manter o Pesach e ainda honrar o Eterno? Não é simplesmente uma leitura de Agadá, também é uma leitura de Agadá, porque afinal de contas existem algumas coisas importantíssimas no texto da Agadá. Mas eu queria que você parasse para pensar se você está seguindo uma obrigação ou fazendo um louvor, uma oferenda ao teu Eterno por tudo aquilo que nos deu. Eu acho que aqui é onde vem um ponto importantíssimo na nossa relação com Deus. Se você disse Ve'aftah et Adonai Elohech, quer dizer, se você amou verdadeiramente, você procura uma relação. E para você procurar uma relação com alguém, o que você precisa? Conhecê-lo, conversar, trocar ideias, ouvir. Deus já deu todas as dicas na tua Bíblia, no teu Tanakh. Você já leu? Você conhece? Te convido a você fazer um tempo de estudo, doar um pouco do teu tempo para conhecer o teu Elohim. Você vai se surpreender com quanta coisa maravilhosa ele te dá. E, se você acreditar, ele tira o peso do teu pecado para te deixar estar com o teu Criador até a eternidade. Lembre-se que ele é Kadosh, ele é santo. Você, com pecado, não vai conseguir entrar na presença dele. É isso, Alex? É verdade, é verdade. Concordo integralmente com você. E eu fico também impressionado, sabe? Não querendo estender muito, mas eu fico impressionado quando você olha. Teve tantas profecias sobre esse ungido de Deus, tantas profecias, e teve uma única pessoa que cumpriu todas elas, que cumpriu todas essas profecias. Só foi uma única pessoa. Probabilisticamente, isso é impossível, né? Quer dizer, foram mais de 300 profecias sobre o ungido de Deus, e teve uma pessoa, Yeshua HaMashiach, salvação, ungido de Deus, né? Yeshua é salvação, Messias é o ungido de Deus. Ele é o único que podia cumprir isso. E ele era o único, e é o único que pode trazer salvação para todos nós. Tem um versículo lá em João 3,16, ele é fantástico, né? Ele diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, o Eterno amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eu tenho que acreditar. E acreditar significa obedecer, porque ele quer que eu obedeça. E amar a Deus, você sabe que a própria Bíblia diz que amar a Deus é obedecer as mitzvahs de Deus, os mandamentos que ele nos dá. Se a gente não obedece, eu não estou demonstrando, eu posso estar falando, mas eu não estou demonstrando a Deus o quanto eu amo a Ele. E é tão difícil isso. E aí, Yeshua diz o seguinte: eu sei que é difícil, porque eu vivi aqui na terra
os problemas que cada um de nós vive, eu sei a dificuldade, mas eu estou aqui e eu paguei o preço que deveria ser pago, que você não seria capaz de pagar. É assim, é pegar ou largar. Eu peguei, acho que você pegou também. Nós acreditamos do fundo do coração que Yeshua pagou o preço do meu pecado, do pecado de cada um de nós. E procuramos obedecer da melhor forma possível, e procuramos transmitir isso para a nossa família, como está lá em Devarim 6, né? Quer dizer, ensina teus filhos de manhã, à noite, durante o dia, caminhando, na hora do almoço, da janta, entendeu? Toda hora é hora para falar das maravilhas de Deus. E é isso que a gente está falando aqui, não é, Sami? Então, em resumo, pessoal, gostaríamos de colocar de uma maneira muito simples. Deus falou de obediência. Você só obedece àquilo que você conhece. Se você conhece o teu Criador, você está junto dele. Se você quer conhecê-lo, deixa ele entrar no teu íntimo. Se você quer que ele entre no teu íntimo, saiba que ele é o Emanuel, Deus contigo. E se ele está no teu coração, ele vai te circuncidar para você parar de achar de que você é Deus, porque você certamente não consegue fazer absolutamente nada daquilo que é difícil, quanto mais o impossível. E como você colocou, Alex, cumprir 300 profecias na lei das probabilidades é um número que não dá para escrever. Então, simplesmente, abra teu coração, deixe Deus falar no teu coração, não para o que nós estamos dizendo. Por isso que eu te dizia, pegue a tua Bíblia, o teu Tanakh e leia, porque ele vai se encarregar de circuncidar o teu coração e te fazer aproximar. Nós deixamos aqui o nosso desejo de um Pesach kasher vesameach. Kasher não no sentido somente da comida, kasher no sentido de você realmente poder estar separando aquilo que é importante para servir o teu Deus. E sameach, para que seja muito alegre, afinal de contas, nós tiramos o peso do nosso pecado e podemos celebrar isso comendo matzá, que é a carne de Yeshua, e tomando vinho e dizendo que tu sejas exaltado através do fruto da videira. Shana Tová e Hag Pesach Sameach. Hag Pesach Sameach e Shana Tová. Inverti a ordem, assim o pessoal gosta. Tchau, Shalom, pessoal. Hag Pesach Obrigado. Sameach. Tchau.